confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados, tudo bem? Vamos nos colocar de pé para iniciar o nosso culto. Essa última sexta-feira de 2023, aleluia. Eu quero começar esse culto contando para vocês uma situação que aconteceu comigo, para que sirva de testemunho para os irmãos. Na semana retrasada, eu estava voltando do trabalho. Eu acredito que a maioria aqui saiba. Eu trabalho na USF, sou plantonista lá. E eu estava voltando do plantão. E aconteceu que, no sentido da Avenida dos Imigrantes, em frente ao Zé do Bolo, minha moto simplesmente falhou. E ela foi falha. E na hora eu não imaginei que fosse gasolina nem nada, porque fazia pouco tempo que eu tinha abastecido. E aí ela foi falhando e eu não estava entendendo nada. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? E aí os carros parados no farol, eu vi que ela estava falhando, fui indo perto do acostamento da guia, assim. Irmãos, na hora que eu parei a moto e coloquei os pés no chão, que eu fui tentar olhar e identificar o que era, tinha uma carreta do meu lado esquerdo e um carro parado na minha frente. Parou uma moto, o entregador, ele achou que ele ia conseguir entrar, ultrapassar no meio dos dois. Ele parou atrás do carro, encostado na carreta. Nisso que ele parou foi questão de segundos. Veio uma outra moto a milhão e bateu nesse cara. Nisso que ele bateu nesse cara da moto da frente, o cara foi arremessado para debaixo da carreta. Abriu o farol, eu vi o farol abrindo e eu estagnada na moto assim. E o cara levantou e conseguiu sair arrastado debaixo da carreta e quase que a carreta atropelou ele. E aí o que eu conto para vocês com tudo isso é que era para ter sido eu ali. E na hora que foi questões de segundos. Na hora que tudo isso aconteceu, eu paralisei assim na moto, vendo aquela situação. Aí a moto simplesmente funcionou do nada, depois de tudo isso. E eu saí com a moto olhando aquela cena assim, sabe, em câmera lenta. E eu fui dali até em casa assim, ouvindo a voz de Deus falando: eu guardei você. Eu livrei você, filha. Realmente o diabo queria te levar, mas eu guardei você.
E aí aquilo, eu cheguei em casa assim, eu soluçava de chorar. O Fabrício não estava entendendo nada, até eu me acalmar e explicar para ele. E aí eu quero ler um versículo para os irmãos, porque isso não é só comigo. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5:16. Na hora eu não estava entendendo nada. Põe no 17. Tá, vamos pro 16. Na hora eu não estava entendendo nada. Aí eu comecei a falar naqueles segundos: meu Deus, a minha moto, e agora eu tô aqui sozinha, como é que eu vou fazer? E comecei a murmurar ali, sabe? Foi segundos, irmãos. E aí, quando eu fui embora para casa, o Senhor falou esse versículo no meu coração. Na verdade, tem outra versão? Estejam sempre alegres, passa. Orem sempre, passa. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Aquela voz, ela soou dentro do meu coração como uma voz de salvação. Então, se hoje você está aqui, reunido como corpo de Cristo, você precisa se alegrar, você precisa orar e você precisa estar feliz, porque o Senhor, em todas as ocasiões, Ele é com você. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para te louvar e para te bendizer. Levantar, Senhor Deus, louvores ao teu santo nome, porque o Senhor nos sustentou durante todo este ano, Pai. O Senhor nos trouxe para a tua casa hoje, Senhor, para nos lembrar o quão bom é estarmos em união. Deus, eu te louvo e te agradeço por esta igreja, pelos meus irmãos, por aqueles que estão aqui, por aqueles que não puderam, por aqueles que estão viajando. Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida de cada um, Senhor. Trabalha nos nossos corações, Deus. Traga aos nossos corações alegria. Nos faça, Senhor, orar cada dia mais neste ano de 2024. E nos faça, Senhor, nos lembrarmos, Deus, que o Senhor é conosco em todos os momentos das nossas vidas. Assim como eu fui livrada da morte neste dia que o Senhor me mostrou. E aqueles irmãos, enquanto eu falava, lembravam de momentos em que o Senhor os livrou. Pai, que nós sejamos gratos, aleluia. Nós cremos no teu nome, sabemos que é o Senhor quem nos livra. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração alegre, saltando de alegria, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós. Obrigada, Senhor. Toma na direção deste culto, Deus. Venha ministrar aos nossos corações, e que toda a honra, toda a glória, todo o poder seja a ti. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Aplauda ao Senhor, aleluias. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor. Oh, tantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor. Que nós possamos nessa noite estarmos aqui com os nossos corações regozijando nele, porque por ele e para ele que são todas as coisas. Amém? Vamos assim na palma, ó. Por muito tempo andei sem te conhecer, vivia preso em mim pra me satisfazer. Jesus me encontrou, Ele te encontrou e achou graça em mim. Jesus me libertou, o teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou
amor encontrou e mudou minha vida. Tudo! Eu jamais vou voltar atrás. O teu amor, obrigada, Senhor. Tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou. O Senhor continue a obra que o Senhor já iniciou em nossas vidas. Jamais vou voltar atrás. O teu amor mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor nos ajudou. Será que você pode olhar para essa pessoa e dizer para ela: até aqui o Senhor te ajudou? Aleluia. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Fala para essa pessoa: você já é um vencedor em Cristo Jesus, Lu. Aleluia. Já estamos aí no final de um ciclo, no início de mais um novo ciclo. Esse ano foi o ano do avivamento, da plenitude. Quantos aqui foram avivados e plenos em Deus? Você foi pleno e avivado em Deus? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia. E nós cremos que nessa nova etapa, tudo aquilo que nós plantamos com lágrimas, tudo aquilo que nós plantamos em oração, tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor, vai vir como uma grande colheita. Nós estamos aqui crendo que o trabalhador, ele é digno do seu trabalho. E nós sabemos que quando nós plantamos, né, nós sabemos que o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E nós cremos que nós iremos colher de algo muito lindo da parte de Deus, porque até aqui o Senhor te ajudou. Então que em nome de Jesus nós possamos, nessa última sexta-feira do ano, estar aqui, como a Gabi disse, agradecidos por todas as coisas que aconteceram este ano, pelas lutas, pelos livramentos, pelas perseguições, mas também pelas alegrias, pelas conquistas. Que nós possamos estar aqui realmente com o coração ansioso e com uma expectativa santa para aquilo que Deus vai realizar na tua vida e vai continuar fazendo em nome de Jesus para esse novo ciclo. E nós cremos que vai ser incrível. Será que você pode olhar para essa pessoa e dizer: vai ser incrível para você? E você vai lembrar desse dia. Fala para ela: porque eu profetizei para você. Amém? Então vamos cantar. Aleluia. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo, tudo que eu preciso, que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Será que você pode declarar com toda a sua fé? Peça para Ele nessa noite: acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os lugares você escolheu o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz
paz reina. É o melhor lugar, é o melhor lugar. Onde eu possa, é onde eu quero estar, é o melhor lugar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada. Não existe Senhor, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. Ele reina, é o melhor. Onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Não há Senhor, Não há nada que eu queira mais. teu amor me satisfaz. Não há nada, não há nada. Diga nessa noite, diga pra Ele. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz, onde a paz reina. É o melhor lugar, é o melhor lugar onde eu quero estar, Senhor. Onde as paixões do mundo não me levam para longe. Oh Deus, nós reconhecemos o nosso amor a Ti. Oh, nós não nos corrompemos, nós não retrocedemos e nós decidimos estar neste lugar, um lugar de regozijo, um lugar de paz, um lugar onde as preocupações não existem, um lugar de total satisfação do Senhor. Oh Deus, oh Espírito Santo, nós te pedimos essa noite, Espírito Santo de Deus, acenda o fogo em nossos corações, para que em nome de Jesus, neste novo ciclo que se inicia, nós possamos estar totalmente convictos e cheios de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir o direcionamento do Senhor. O Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito da verdade. O Espírito Santo,
O Espírito que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Nós te pedimos, Senhor, nos leva a um lugar onde nós não seremos totalmente satisfeitos com pouco, mas nós queremos mais. Mais de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, traga novas experiências sobrenaturais com o Senhor, para que nós possamos ser marcados, para que nós possamos nunca mais sair de perto de Ti, Senhor, porque sabemos que estamos sendo preparados para algo muito grande. Nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor. Renova a nossa paixão, o nosso amor por Ti, Jesus. Renova o nosso prazer de estar na Tua casa. Renova em nossas vidas o prazer de poder ouvir a Tua palavra, de poder cantar para Ti, Te adorar em espírito e em verdade. Renova, Senhor, esse prazer que nós encontramos, essa paz que nós encontramos quando estamos diante da Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, Tu tens o fogo. Mais uma vez declare: que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a Ti. Feche os teus olhos. Nós estamos aqui como um sacrifício vivo diante do Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aí no seu lugar, será que você pode fechar os teus olhos e começar, em nome de Jesus, a contemplar a beleza do Senhor e dizer o quanto Ele é importante para você? Você veio por causa dEle, e para Ele são todas as coisas. Será que você pode começar a agradecer a Ele, porque hoje você está aqui? Então comece. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Bata! É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Ele tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode eu morar. já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Sobe um pouquinho, filho. Atenção em mim aqui, ó. Sobe um pouquinho. Aqui, tá? No altar. Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos. Nós te engrandecemos. Não muito. Porque somente tu és digno de todo louvor, honra e glória. Recebe, Senhor, o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Olha para quem está do seu lado, diz boa noite, dê um sorriso, pode sentar abençoado e abençoada em nome de Jesus. Quase no final de mais um ano, amém. Nem parece que passou tão rápido assim, é ou não é? Um dia eu fui no hospital e tinha lá uma enfermeira. Eu perguntei para ela, vai doer? Ela falou, já foi. Eu nem percebi. Tão boa enfermeira que ela era. O ano foi mais ou menos isso. A gente olha para trás e fala, Jesus, a coisa está indo muito depressa. Antes galopava, agora, misericórdia. Jesus amado. É impressionante como a coisa está indo depressa. É ou não é? Estou feliz de ver aqui o irmão Maurício, a irmã Nice, a Nair, Neuza. Neuza, tudo bem? Como é que está o Jardim Morumbi lá? Lá é Jardim Morumbi, né? Lá atrás. Onde vocês moram aí? Lá atrás. De rosa. É pink. Lá é Jardim Morumbi, né? Lá é o quê? São Miguel. Ah, meu Deus, é verdade. Eu troco tudo. Fátima, tá bem, Fátima? Glória a Deus. Bianca, a princesinha, nossa futura médica. Profetizo. Amém.
Aleluia. Pastor Adailton, como é que tá o litoral? Tá cheio de gente, né? É, pastora? Misericórdia, né? Então tá bom. O irmão do Fabrício, para quem não conhece, diga o teu nome. É o Vinícius, não é? Olha só, ele tomou chá de eucalipto quando era criança, para acalmar, aí cresceu. Olha o tamanho que está o menino. Quantos anos você está, Vinícius? 17. Fica de pé aí. Ó, jogador de basquete. Fica de pé aí, Fabrício. Ó, sem salto, hein? Pode sentar, filho. Legal. Amém. Queridos, só coloca o banner do culto da virada para nós, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, culto da virada. Deixa eu falar com vocês rapidinho a respeito do que é para nós o culto da virada. Me perguntaram, pastor, como é que eu sei se uma pessoa vai dar certo na vida ou não? Vou repetir a pergunta. Pastor, como eu sei se uma pessoa vai dar certo na vida ou não? Eu vou tentar, em poucas palavras, compartilhar com vocês alguns princípios que eu julgo importantes. Diga comigo, princípios. Se você conseguir receber da parte de Deus um princípio e aplicar na sua vida, a sua vida vai entrar no sobrenatural de Deus. O natural é do homem, o sobre é de Deus. Sobrenatural é o homem se sujeitando, se submetendo a Deus. Então, princípio número 1: aquele que quer ser bem-sucedido na vida precisa ser dependente de Deus. Tem muita gente que aparentemente é bem-sucedida, e talvez você até admire, por conta dos holofotes, por conta da mídia, por conta do glamour, por conta dos aplausos, do tapete vermelho. Deixa eu te falar uma coisa: aquele que caminha sem Deus pode brilhar como ouro, mas não é ouro. A Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Tem muita gente que está disposta a pagar um preço muito alto para receber tudo aquilo que a terra tem para oferecer. E nós estamos aqui na contramão do mundo. Nós estamos aqui para dizer: Deus, eu abro mão daquilo que vem da terra, eu quero aquilo que vem do céu. E quando você faz isso, Deus ele vai confirmar na tua vida a bênção. E nós podemos viver tudo aquilo que nós não vivemos até hoje em nossas vidas. Até conhece já. Isso aí. Então é importante você compreender: quando eu priorizo Deus, eu vou viver o seu favor na minha vida. Então, quando nós praticamos Mateus 6,33, quando priorizamos Deus, eu vou viver o favor de Deus na minha vida. Preste atenção. Humanamente, nós conseguimos muita coisa, mas quando dependemos de Deus, nós vamos conseguir tudo aquilo que, humanamente falando, de acordo com a nossa habilidade, a nossa capacidade, o nosso talento, nós não vamos conseguir. Então é muito importante você compreender essa dependência de Deus. Então, quanto mais dependência você busca, mais bem-sucedido você vai ser.
O problema é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço da renúncia. Não é renunciar àquilo que é proibido, é renunciar àquilo que é permitido. Tem muita coisa que nós fazemos e que não é pecado, mas nós devemos nos privar para colocar Deus em primeiro plano. Muitos estão aqui hoje cansados, com sono, com fome, mas estão aqui, sabe por quê? Se não houver disciplina na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, nós chegamos aqui no final de ano e pedimos para que os irmãos peguem o projeto de vida. E tem gente que pega para deixar esquecido em algum lugar. Pega para deixar no fundo de uma gaveta, dentro de um livro, em cima da sua estante, dentro do console, do porta-luva do seu carro. Esquecido. A pessoa não sabe o poder que esta ferramenta tem para te dar destino. Porque você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver um destino. Ninguém tira o carro da garagem para não saber para onde vai. Quando ele tira o carro da garagem, ele sabe para onde está indo e ele sabe o caminho que vai tomar. Nós precisamos compreender que o projeto de vida é algo assim que Deus coloca na nossa mão para a gente colocar no papel aquilo que o Espírito Santo imprime no nosso coração. Você não pode pegar o projeto de vida e começar a preencher do nada. Nós temos aí alguns dias até a nossa ceia no dia 7 de janeiro. O que é que você vai fazer? Durante a semana, jejua, ora, coloca diante de Deus a sua vida e diz: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor me inspire, que o Senhor me dirija para eu colocar no papel aquilo que precisa ser colocado. Porque quando são os meus projetos, quando são os meus desejos, quando são os meus sonhos, é uma coisa. Mas quando você começa a dizer: Deus, coloca em mim o que o Senhor quer para a minha vida. Preste atenção, Deus, Ele tem coisas para você, para a sua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, carreira, profissão, sua saúde, sua vida espiritual. Então, tem coisas que você coloca ali no projeto de vida, que não imagina que Deus vai fazer o que você escreveu. Tem pessoas que fizeram seu projeto de vida simplesmente por fazer. Estas pessoas, elas não entendem o compromisso que elas têm que ter com elas mesmas. Preste atenção. Se você colocou alguma coisa no projeto de vida, é porque você quer viver aquilo como bênção. Aí a pessoa precisa ter o projeto de vida com ela todos os dias. Guarda isso que eu vou te falar. Todos os dias você deve orar e apresentar a Deus o seu projeto de vida. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Você precisa aprender a chamar as coisas que não são como se já fossem, e você precisa aprender a agradecer através da oração da fé, porque a tua bênção já está a caminho. Preste atenção. Deus, Ele tinha o trono para Davi. A unção de Deus capacitou Davi, mas o preparo veio dele como pessoa. Ele precisou se preparar. Então não adianta você colocar ali no seu projeto de vida um monte de coisa
romantizada, que você não vai se preparar. Você tem que, depois que você fazer o projeto de vida, você vai pegar um caderno e vai marcar assim: o que é que me impede de alcançar esse objetivo, esse sonho? O que é que está me impedindo? Aí, você vai ver que algumas coisas vão saltar dentro de você. Por exemplo, você não consegue isso por conta da tua preguiça. Eu preciso ter qualidade de vida. Tá bom. Eu preciso mudar minha dieta. Tá bom. Eu preciso sair da vida sedentária. Eu preciso me exercitar. Preste atenção. Um anjo não vai descer do céu e colocar uma espada no teu pescoço e dizer: não coma. Como é que chama aquele negócio gorduroso de porco que o pessoal adora? Não. Torresmo. O anjo não vai descer do céu com uma espada, colocar no teu pescoço: não coma torresmo, é gorduroso. O nome disso lá no inferno é infartinho. Não, você vai dizer assim: anjo, pega a espada aí, corta o limão, porque eu quero com muito limão. O anjo, ele não vai impedir você de fazer as tuas asneiras, as tuas insanidades. Mas o inimigo chega, gente, e ele fala com a gente: não vai exercitar não, fica deitado na cama, dorme, deixa a circunferência da sua barriga aumentar, você vai ficar propenso a ter um infarto do miocárdio, até um treco qualquer dia desses. Então, a gente não percebe, mas o inimigo, ele fala o tempo todo. Você tem um objetivo, aí como não tem disciplina, porque não adianta, tua cabeça vai falar com você: ó, amanhã você faz, amanhã você faz, amanhã você faz, e o amanhã nunca chega. Antigamente, quando eu era criança, tinha no armazém perto de casa uma placa que dizia assim: fiado só amanhã. Aí chegava lá alguém e dizia assim: viu, o senhor vende fiado? Ele mostrava a placa: vendo, amanhã. Aí a pessoa voltava no dia seguinte, falou: eu vim comprar fiado, que o senhor disse que era hoje. Ele falou: olha a placa, fiado só amanhã. Amanhã? De novo? Aí a pessoa voltava no outro dia: viu, vim comprar fiado. Falou: só amanhã. O amanhã nunca chega. Então a gente precisa ter disciplina. Então não adianta a gente ficar orando assim: oh Deus, oh Senhor, me dá disciplina. Não adianta. Preste atenção, a disciplina não vem assim. Eu vou falar uma coisa que vai ofender vocês e vai me ofender também. Então, se vai me ofender, se dê o luxo de deixar ofender vocês também. Tudo bem? Então, olha só. Quando é que disciplina vem? Quando a gente toma vergonha nessa cara lavada. Porque tem muita coisa no nosso projeto de vida, nas nossas metas, nos nossos objetivos, nos nossos alvos, nos nossos sonhos, que nunca vão se cumprir, porque nós somos indisciplinados. Eu já separei meu tênis lá, para começar a minha caminhada. No dia 1º eu vou ter que ir para o lago, murcho a barriga, não é? Eu tenho que fazer alguma coisa. A Dirce sempre me cobra, o Veraldo me cobra. Olha lá, ele está filmando. A própria Simone me cobra, o Marcão me cobra. O Marcão, ele vem conversar com a gente, ele murcha a barriga, ele vem todo afinadinho. Ele falou: não, pastor, eu estou, me faz bem, eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Só de falar me dá sono, Marcão. Mas eu vou ter que me mexer. Sabe por quê? Preste atenção. Se eu quero ser um exemplo para vocês, eu já sou um exemplo em muitas coisas, pela misericórdia.
mas eu posso ser também um exemplo numa vida saudável. Aí vem lá um abençoado e diz assim: é o seguinte, pastor, o senhor quer, vai começar mesmo? Então não pode tomar mais refrigerante, o senhor sabe, né? Sim, coisa do Satanás, não pode mesmo, essa porcaria aí. Amados, tem tanta coisa que a gente tem que tirar da vida da gente, ó, não é? É tudo uma questão de determinação. E vocês entenderam que não adianta a gente fazer assim, ó: Deus, dá determinação para mim, dá perseverança para mim, dá posicionamento para mim. É coisa que vem da gente. A disciplina vem quando a gente toma vergonha na nossa cara lavada, é ou não é? Quando a gente diz assim: chega, vai começar o novo ano, faz o projeto de vida, em fevereiro a pessoa já está com o farol baixo. Pastor, coisa não está fácil. Meu filho, não está fácil para ninguém. Quando a coisa começou a ficar muito fácil lá no Egito, o faraó colocou palha no barro, para dificultar para o povo hebreu. Sabe por quê? Amados, nós precisamos ter fibra. E muitas vezes, o diabo não precisa nem mandar um vendaval, um soprinho só assim, ó. A pessoa não está orando, não está jejuando, não está lendo Bíblia, não está vindo na igreja. Ela roda fácil. Agora, quando você diz assim: nesse ano, não vou faltar nos cultos. Tem culto na minha igreja na sexta-feira e no domingo. Tem gente que virou da outra religião de novo. Vem na missa só, uma vez por semana. Fui fazer um velório outro dia. Aí a gente termina a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Tinha crente que esqueceu e estava lá. Esqueceu que era crente. Estou salvo, pastor, mas não muito. Escapou a marcha. Preste atenção. Tem coisa que não adianta você pedir para Deus. É você quem vai ter que fazer. Deus dizia assim: vai marchar na largueza da terra. A pessoa tinha que ter disposição. Falou: olha, se Deus vai dar essa terra para mim, eu vou ter que criar coragem e vou ter que andar nela toda. A cada passo, enchia o coração de alegria por conta de uma promessa. Então tem coisas na vida da gente que a gente tem que pensar assim, ó: eu coloquei aqui esse objetivo, esse alvo, essa meta, esse sonho, é o meu projeto de vida. O que está me impedindo de realizar? Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler mais, eu tenho que me relacionar com pessoas bem-sucedidas nesta área, que teve experiências que eu não tive. Senão, você continua do mesmo jeito. Então você tem que ver, por que isso até hoje não aconteceu na tua vida? Ah, é o diabo, pastor. Presta atenção. Uma vez disseram que o diabo estava sentado na sarjeta, chorando. É claro que é uma brincadeira. Aí um anjo perguntou para ele: o que foi, seu diabo? Ele falou: esses crentes aí, diz que tudo eu. Bota a culpa nele, ele não é culpado. Preste atenção, quando você compreender o que é autorresponsabilidade, você vai entender que a culpa é tua. Da vida patinar, de não dar certo, da coisa tá do jeito que está. Por exemplo, eu já falei para vocês em outros cultos, eu já parei, fiz lá o meu mapa orçamental, minha previsão de gastos para o ano, minha programação financeira. Por quê? Para eu colocar diante de Deus. Olha como que crente é. Deus,
Me dá dinheiro, presta atenção, Deus não vai dar dinheiro para você. Deus vai te dar estratégias para você ganhar. Lembra? Marcha na largueza da terra. Vai lá e guerreia. Destrói o inimigo. Toma posse da terra. Junta os despojos. Então, preste atenção. Você tem que entender qual é a tua parte. Porque caso contrário, a gente vai passar assim a vida inteira. Aí é o diabo, e não tem nada a ver com o diabo. Aonde é que está a nossa tenacidade? Aonde é que está a nossa determinação? Aonde que está a nossa gana? Por exemplo, Simone Marcão, já treina há quanto tempo? 4 anos. Como é que chama lá o Menotti lá, da dupla sertaneja? Eu vi uma foto do Marcão. Como é que é o nome desse cantor aí? Como? César Menotti. Era o Marcão. Chapava o coco de cerveja. É, né? Aí, o que acontece? 4 anos. Como é que foi o começo? Tem que acordar às 5 horas da madrugada. O serviço do Marcão é pesado. Da Simone também não é fácil. A Dirce também é muito disciplinada. A gente vai na casa dela lá, quer comer umas coisas diferentes. Ela não come, gente. Dá raiva. Mas depois chega toda bonita, com aquela cutis, né? Com aquela pele, não é? Brilhosa, cabelinho legal. Não, tem coisa que ela não come, ela aboliu da dieta dela. O mesmo Everaldo. Tá certo que ele tem uma genética que favorece. É genética que chama isso? Como é que chama quando a pessoa come e de repente não engorda? Como é que chama? Não. Como é que chama quando a pessoa come e não engorda? Sorte. Isso é boa. Mas não é, ele tem isso a favor dele. Quando come, por exemplo, metabolismo, meu filho, é o nome disso. Ele tem o metabolismo dele, sabe, que é favorável. Tem barriga de tanquinho, gente, sem fazer abdominal. Flavinha também está lá, não está? Na academia? Firme e forte, ou não é? Gabi hoje levou a criança, misericórdia. Ela fazendo exercício e a neném também acompanhando. Então o que acontece? Preste atenção, não adianta a gente ficar falando que a gente precisa ter qualidade de vida. Então tá, agora vamos ter. E o legal é que a gente tem essas pessoas que empurram a gente. Falando nisso, a Fátima também é da geração saúde. Não é? Essas pessoas impulsionam a gente. Vamos lá. Chega uma hora que você fica sem graça. Eles jogam você na roda. Só está precisando. Então, tem gente que quer o nosso bem, amém? Então o que a gente tem que fazer? Tem que ter disciplina. Tem que ser regrado. Do mesmo jeito é com a fé. Tem culto sexta, tem culto domingo. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ser regrado. Não adianta ficar, eu não vou, estou cansado, estou com sono, estou com fome. Não estou bem. Quando não está bem de verdade, você tem um desconto. Porque a gente não pode ser radicalzão. Mas, às vezes, ela é uma preguicite. Ela não é? O legal é que quando tem festa, acaba a preguicite de todo mundo. Você pode ver. No culto de sexta,
Ah, pastor, agora se tiver uma festa, está todo mundo na festa. Com convite ou sem convite. Está todo mundo na festa. Então o que eu tenho que fazer? O que é ser dependente de Deus? É eu estabelecer alguns princípios. Então, eu vou pegar o meu projeto, o meu plano de leitura, que a gente já distribuiu, está no kit. Tem lá um plano de leitura para você ler a Bíblia em um ano. Preste atenção, nossa alegria é terminar o ano e você dizer assim: eu li a Bíblia em um ano. E nós temos aqui várias pessoas que já leram a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes, porque todos os anos nós entregamos. Mas quando a gente entrega para um povo sem disciplina, você entrega para 250 pessoas, 350, 450, quantos leram? Meia dúzia. Por quê? Não tem disciplina. Não tem uma vida regrada. Não estabelece o sacrifício para fazer as coisas certas. Quer ver o sacrifício para fazer as coisas erradas? Noite de sono mal dormida. Por quê? Fica no celular. Aquilo é um vício. Hoje já se trata essa compulsão de ficar no celular o dia inteiro e a noite inteira. Aí você vai dormir. Dorme 1 hora, 2 horas mal dormidas. Não consegue entrar num sono profundo, acorda mal, vai produzir pouco, vai desenvolver a médio e longo prazo patologias, vai envelhecer precocemente, tem dificuldade de concentração, sonolência o dia inteiro, fraqueza, mal-estar, indisposição. O sono, ele é muito importante na nossa vida. Os antigos, 7 horas da noite, 8 horas da noite, estavam dormindo com as galinhas. Hoje até o galo canta fora de horário, 3 horas da tarde. Foi meia hora de galo cantar. Tudo fora de horário. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Antes, galo na minha época cantava na madrugada. Ou é normal cantar durante o dia, ver? Às vezes, né? Ó, quer ver uma boa aqui para vocês? Jesus disse para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí você pensa que galo é o animal. Sabia que não é o animal? Era uma corneta, e eles chamavam de galo, que tocava em determinadas horas da madrugada, da noite. Então não é um animal, até porque não se podia criar ali, naquele lugar. Agora, quer mudar a tua vida de verdade? Você vai entender, precisa entender o que é disciplina. Aí você tem que entender o que é disciplina. Igual a Leise. A Leise é a secretária da igreja, ela tem um planner. Para quem não sabe o que é um planner, é um caderno onde ela marca tudo. Então, se você dá alguma coisa para ela que não está no planner, azarou. Porque ela é toda cartesiana, é toda organizadinha. Mas tem gente que é tudo bagunçado. Não é? Se você der um plano para ele ficar louco, tem que ser tudo do jeito dele, na hora dele, no ritmo dele. Então preste atenção: o que é que as pessoas bem-sucedidas fazem e o que é que as pessoas mal-sucedidas fazem? Por que algumas pessoas dão certo na vida? E por que algumas pessoas dão errado na vida? Até nós que somos de Deus, amados, chegou um determinado momento que Deus disse para Moisés: Moisés, o que você está fazendo? Ele falou: estou orando.
porque o faraó e o exército está vindo contra nós, e na frente está o Mar Vermelho. Aí Deus disse: Moisés, levanta e diga para o povo marchar. Por quê? Porque o milagre ia acontecer, Deus ia abrir o Mar Vermelho. A gente muitas vezes fica só na vida de oração, mas a gente não tem ação. Então tem que ter ação. Como é que eu vou fazer esse negócio acontecer? Por exemplo, eu quero, Senhor, me abençoe para reformar a casa. Preste atenção, pega um caderno, senta lá com a sua esposa, sonhe os dois juntos, porque o sonho tem que ser dos dois, o sonho tem que ser da família. O que está precisando fazer na casa? Aí a mulher vai dizer: ai amor, acho que está precisando de um reboco, então vamos colocar rebocar. E você: ai pai, eu acho que está precisando pintar, a casa está muito feia se não pintar, vamos pintar a casa. O pai quer fazer um projetado, mas enquanto não faz um projetado, vai pintar, vai dar uma carinha melhor para casa. Aí você: ai pai, precisa trocar mobília, vamos marcar aqui, trocar mobília. Aí o que acontece? Todo mundo deu lá o seu pitaco. Aí vai ver o que é viável, o que dá para fazer a curto, médio e longo prazo. E vai fazer agora o planejamento financeiro. Quanto é que custa para fazer o reboco? Chama lá um profissional. Quanto é que custa? Não é? Chamar o Everaldo é um preço, o Marcão outro preço. Só a graça. Você entendeu como é que é? Pintura. De repente, não é tudo aquilo. É uma lata grande de massa corrida, lixo, uma boa tinta. Comprar uma vagabunda, sabe o que vai acontecer? Vai gastar 2 vezes. Tem que ter uma tinta que tem uma boa durabilidade, uma tinta que tem um bom rendimento, uma tinta que seja de uma qualidade mediana, não precisa ser aquelas de marca, que tem gente que quer comprar, mas quer comprar marca. Hoje, o mercado desenvolveu muito na sua tecnologia, então nós temos aí outras marcas e até novas no mercado que estão ali, disputando. Entendeu? A gente precisa botar piso. Vamos ver quanto é que custa. De repente tem um piso lá em promoção, compra lá. Deixa lá, daqui a pouco faz o contrapiso, daqui a pouco. O que precisa fazer é começar a tirar do papel alguma coisa. Não precisa ser tudo. Por que a gente não realiza? Porque a gente quer fazer tudo uma vez, é ou não é? A gente quer fazer tudo uma vez, é ou não é? Ou faz tudo ou não faz nada. Então não pode ser assim. Tem que começar por partes. É igual conta, você tem que pagar, e você fala assim: ai meu Deus, eu tenho que pagar as mais altas. Se não der para pagar as mais altas, negocia. Paga em suadas e eternas prestações, mas negocia por conta dos juros, por conta da multa, por conta dos encargos. Mas negocia. De repente, coloca no papel, vocês precisam colocar no papel todas as contas de vocês, tudo, não pode deixar nada fora. É aí que vocês vão ter estratégia, quando coloca os olhos nas contas, e Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Porque a gente ora e fala assim: Deus, me dá dinheiro para pagar as contas. Aí o Senhor pergunta: quanto é que você precisa de dinheiro? Você diz: não sei, Senhor, nem quero saber, me manda aí que eu vou pagando. Não é assim que funciona. Diga: Deus é um Deus de princípios. Eu já ensinei para vocês. Vai pagar uma conta de luz, custa R$260,19. Você fala assim: Deus, me dá R$500 para pagar a conta de luz. Você pensa que está pedindo para o marido. Preste atenção, você tem que pedir para Deus exatamente o valor. Se Ele quiser dar mais, Ele vai dar. Mas se você pede uma coisa a mais e diz para Ele que é para pagar a conta de luz, e não é, você está pecando. Isso trava a tua vida financeira. Uma outra coisa que eu preciso falar que trava a vida financeira de vocês, e tem crente aqui que é dizimista, que é ofertante, que é uma bênção. Mas o que acontece? A Bíblia nos ensina que aquilo que a gente planta, a gente colhe.
Então, se eu prejudico a vida de alguém, automaticamente a minha vida vai ser prejudicada. É por isso que a gente precisa entender, preste atenção. Muitas vezes você se endivida não é porque você quer, é porque se perdeu. Algumas pessoas é por dolo, é por má fé. Outras pessoas não. Eu acredito que da nossa parte não é má fé, não é dolo. Mas a gente precisa entender que enquanto eu não resolver isso, minha vida financeira não anda. Então eu tenho que resolver. Eu preciso resolver. Aí você vai orar e vai dizer: Deus, o Senhor me mostrou aqui. Eu não sei como fazer. Eu não sei a quem recorrer. Eu preciso de um milagre. Vou continuar dizimando, vou continuar ofertando, vou continuar confiando na tua promessa. E eu sei que meu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amados, o que nós temos visto de pessoas que estavam com a vida financeira parada, imagina, por 5 anos, por 8 anos, por 13 anos, por não sei quantos anos. Quando elas aprenderam esse princípio, a vida liberou. Por quê? A gente precisa ser organizado nas pequenas coisas. Às vezes o valor que você deve é tão pouco, mas tem que ir lá resolver. E a gente precisa resolver. Então, eu sentei esse final de ano, coloquei tudo no papel, me organizei. Sabe por quê? Pessoas bem-sucedidas são organizadas. Diga isso. Pessoas bem-sucedidas são organizadas. Se você é organizado, você vai governar primeiro. Se você não é organizado, outros vão ocupar a sua posição, vão desfrutar da bênção que era para ser sua. Outra coisa, crente não pode mais ficar apresentando desculpas. Sabe, somos bons para apresentar desculpas. O princípio da casa vale para o carro. É ou não é? Ó para você ver. Tem coisa que é tão boba. Até o dia que eu vou lavar o carro, agora eu coloquei no papel. Vou lavar o carro daqui tantos dias. De tantos em tantos dias vou lavar o carro. Se houver necessidade, vou lavar antes. Deixar ele limpinho. Porque senão você entra no carro e você vai falar o quê? Nossa, pastor, misericórdia, o carro do senhor estava lá quando o mar vermelho se fechou, foi engolido pelo mar. Então tem que estar legal. Por quê? Eu tenho que ser um exemplo. Diga, eu preciso ser um exemplo para alguém. Sempre está com um livro, sempre está estudando alguma coisa. Preste atenção, vitoriosos estudam. O que é um livro? Não estou falando só de romance, de ficção, não, eu estou falando de algo que vai te impulsionar, alavancar, sabe, colocar você na dianteira. Então tem gente que está lendo alguma coisa que não vai edificar, está passando o tempo, mas você precisa começar a aprimorar as suas qualidades, as suas virtudes. Por exemplo, todo mundo aqui é bom em alguma coisa, e pode melhorar mais, e quando a gente melhora, é que a gente vai ter o retorno, o respaldo, a remuneração, a promoção. Enquanto a gente não entender isso, a vida da gente vai continuar do mesmo jeito. Não adianta se lastimar, murmurar, reclamar, choramingar, não adianta. Você tem que fazer por onde? Você tem que pegar a tua vida e diga, eu preciso governar minha vida. Esse é o problema. Se você não governar a tua vida, outros vão governar. Ao invés de você ser senhor, você vai ser servo.
Então você tem que governar a sua vida, tem que governar a sua casa, tem que governar o seu lar, tem que governar a sua família. Você tem que ter governo no seu trabalho. Você tem que ter governo na tua vida pessoal. Porque o nosso problema é viver sem governo, sem direcionamento, sem autoridade. Então preste atenção. Tem muita coisa na vida da gente que a gente vai colocar agora em ordem, vamos botar no papel. E é interessante porque se a mulher ou o marido, ou se os filhos não fizerem parte do projeto, a coisa não vai acontecer. Quando começar a fazer pequenas coisas, estas pequenas coisas vão animar para poder fazer coisas maiores. Aí a pessoa animada, ela vai arrumar dinheiro, ela vai fazer um bico, ela vai ter um complemento de renda, aquilo vai acontecer. Agora, se a gente deixar a vida da gente do jeito que a gente vive, muitas coisas que você colocou no projeto de vida não vai acontecer. Por exemplo, pastor, eu coloquei lá que eu quero fazer um curso universitário esse ano. Legal. Já está estudando para o vestibular? Ah, não. Está se preparando? Não. Uma vez vieram na frente, pastor, só pode orar, vai ter vestibular, queria que o senhor orasse para eu passar. Falei, estudou? Falou, não. Falei, volta para o seu lugar. A pessoa pensa que vai chegar na hora da prova e dizer, Espírito Santo, me ensina aqui o que eu faço. Minha mãe mandou eu assinar, assina lá essa daqui. Como que é aquele salamé minguê? Não é assim, amados. Preste atenção, Deus nos capacitou, nós somos seres inteligentes. Diga aí para quem está do seu lado, você é mais inteligente do que você imagina. Amados, nós temos um poder de adaptação que é tremendo. A gente se ajusta a tudo, a gente se adequa a tudo. Preste atenção, só que a gente acostuma. Aí a gente vai viver ali acostumado com esgarcido, com desbotado, com trincado, com quebrado, com descascado, com largado, porque acostuma. E olha, aí você vai ter que fazer, lembra a listinha? O que me impede de receber aquilo que eu coloquei no meu projeto de vida? Aí você vai ver que tem muita coisa em você que precisa corrigir. Por exemplo, se relacionar com certas pessoas que te empurram para trás e te puxam para baixo. Não dá para andar com esse tipo de gente. Você tem que andar com pessoas igual você ou melhor do que você. Eu, por exemplo, eu não tenho tempo a perder com certos assuntos. Teve um irmão que foi em casa e falou, pastor, eu não estava fazendo nada lá em casa, eu vim aqui para não fazer nada com o senhor. Eu falei, volta embora. Ele acha que eu sou um desocupado igual a ele. Olha só. Então tem gente que é desse jeito. Você vai ter que mudar suas rodas, as suas conversas, as mesas onde você senta. Sabe por quê? Preste atenção. A nossa vida tem que mudar. Se a gente andar só com derrotado, a gente vai ser derrotado o resto da vida. Se a gente andar com frustrado, decepcionado, desiludido, a gente vai viver assim o resto da vida. Lembra? Deus pede para que 12 espias fossem enviados para entrar em Canaã. Os 12 melhores homens das tribos foram enviados. Digo, os 12 melhores. 10 deles disseram, não é para nós, essa terra é tudo que Deus falou e muito mais, só que está guardada por um exército muito forte, armado até os dentes. Nós somos como que gafanhotos, não é para nós. Somente Josué e Caleb, 2, de 10, olha só, o percentual, de 10, somente 2 disseram, se Deus falou que é para nós, é para nós.
Se Deus falou que é promessa para as nossas vidas, é promessa. Sabe o que aconteceu? O povo estava a favor dos 10 e queriam apedrejar Josué e Caleb. Vocês sabem que Josué se tornou sucessor de Moisés. Olha só o que Deus fala para Josué: Moisés já é morto. Significa o quê? Acabou. Daqui para frente agora vai ser Josué. E do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Então não fica olhando para trás e sendo saudosista. Ah, se Moisés estivesse aqui. Não, agora é você. O desafio agora é teu. Aí o Senhor disse para ele: olha só, não temas. A coragem não é algo que vem como presente de Deus dentro de uma sacola ou de uma caixa com um laço bonito. Nossa, eu estou muito assim, eu sou corajoso, audacioso, intrépido, valente. Não. Preste atenção. Josué teve que trabalhar essa questão de medo. O Senhor é comigo. Tem de bom ânimo, Josué, porque haveria dias onde o céu estaria nublado, onde aquele povo, cerca de 3 milhões de pessoas, se levantariam contra ele, e ele era o líder. Ele precisava ter postura de líder. Presta atenção, marido tem que ter postura de marido. Marido é líder. Ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Tem um irmão na igreja, quando tem barulho no quintal, ele fala: amor, vai lá ver se é ladrão. Vai lá, amor. Vai lá. Às vezes é. A mulher que tem que levantar, gente, e ir lá ver se tem ladrão no quintal. Vai alguém cobrar na casa: amor, diz que eu não estou, vou esconder dentro do guarda-roupa. Fala lá que eu não estou, amor. Diz que eu fui arrebatado. Autorresponsabilidade, você traz a responsabilidade para você. Mas aí você vai dizer o quê? Não, eu sou o marido, eu sou um líder, eu sou um sacerdote. Ó, o marido não se sente nem líder, quanto mais sacerdote. Ele não executa nem o papel dele, que é humano, que é esperado. Agora ele vai exercer o ofício como sacerdote da parte de Deus, da casa. Teve um que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor falou que era para orar lá em casa, fazer oração familiar. Meu filho não sai do celular, o outro não sai do tablet, a minha mulher fica trancada no quarto vendo televisão, e eu fico sozinho lá na sala. Eu falei: sabe por quê? Porque você não é líder. Presta atenção, o líder, ele não usa de força. O líder, ele conquista. Sabe, na hora de uma janta ele diz assim: gente, estou tão feliz com Deus, da gente estar aqui, jantando juntos. Tem gente que não tem nem essa comida para comer. Sabe o que eu quero de vocês? Que me apoiem como sacerdote dessa casa. Nós precisamos orar. Nós precisamos ser crentes. Nós precisamos buscar a Deus juntos. Esse tempo é um tempo profético, onde as pessoas não são mais crentes dentro das suas casas. E a pessoa precisa ser crente primeiro lá, para depois ser aqui. Aqui é fácil levantar a mão, dar aleluia, glória a Deus, amém. E depois lá fora, a vida dela é uma vida torta. Então é importante o marido reconquistar a sua liderança, da esposa ver ele como um líder, respeitá-lo como um líder. Não é forçado, não é subserviência, não é hostilidade, não é humilhação,
É submissão, é estar debaixo de uma missão. Aí no começo, não é fácil, é como lá no exercício, tem que acordar às 5 horas da manhã. Quando as pessoas começam a orar, pastor, eu não sei o que orar, eu não tenho palavras para orar, eu não sei como fazer. Mas o começo é assim mesmo. Até você criar intimidade com o Pai. Aí sim, você vai ficar à vontade, porque você vai ter liberdade. A Bíblia diz, onde está o Espírito Santo, há liberdade. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi o Everaldo orando. Eu não tinha visto ele orando. Ele só participava dos grupos de oração. E nós incentivamos a oração de concordância, mútuo acordo, uníssona. E a pessoa aprende a orar sem saber que estava orando. Aí um dia eu cheguei lá, na igreja da Avenida Eusébio Savaio, ele que estava orando. Amados, eu sentei naquela mureta e me emocionei. Porque o Espírito Santo estava usando a boca dele para orar. E é isso que vai acontecer com vocês. Deus vai usar a boca de vocês para vocês orarem. Sabe por quê? Deus vai falar com vocês, ora por isso. Ora por tal coisa. Ora por tal irmão. E a gente pensa, preste atenção no que eu vou falar. A gente pensa que já tem intimidade com Deus. Quer ver uma coisa? Quantos aqui conhecem Neymar? Levanta a mão aí. Levanta a mão rapidinho, que eu preciso, tem que ser rápido. Quantos conhecem Neymar? Vocês conhecem Neymar? Então tá bom. Quantos aqui vão passar o Réveillon com o Neymar, lá na sua mansão? Levanta a mão aí. Não vão, por quê? Vocês conhecem a Deus, mas não têm intimidade com Deus. Vocês conhecem Neymar, mas não têm intimidade com Neymar. Preste atenção, ter intimidade com Deus é melhor do que ter intimidade com Neymar. Então a gente conhece a Deus, mas a gente não tem intimidade com Ele. E o que vocês precisam fazer, Senhor? Eu preciso ter intimidade contigo. Eu preciso te conhecer melhor. Senhor, eu conheço a religião, eu conheço a letra, mas eu não gosto de ir na igreja, eu tenho preguiça. Eu não vejo a hora do culto acabar. Deus, eu não presto atenção no que o pastor prega. Esse ano eu não aprendi nada. O pastor fala tanto de princípio. Pastor, Deus, eu não levo nenhum caderno para marcar princípio nenhum. Eu não sei o que fazer. Estou perdido. Me ajuda, Espírito Santo. Aí o que você vai fazer? Vai entender o princípio agora. Eu vou comprar um caderninho, vou trazer minha caneta, vou marcar o que Deus fala comigo, e todos os dias eu vou ler, reler, vou reforçar, porque a minha mente, precisa ser condicionada. Deformada a nossa mente já está. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 2, que devemos renovar o nosso entendimento. Quer dizer, eu pensava assim antes, agora eu vou pensar assim. Note, a gente espiritualiza, Deus, renova o meu entendimento. Plim! Pronto, estou com o entendimento renovado. Amados, não é assim. Você tem que saber o que é bom na tua vida, o que não é bom, o que precisa eliminar, o que precisa fazer diferente. Então tudo depende de vocês. Preste atenção. Eu não sei se vocês estão entendendo a dinâmica do culto hoje. É porque tem muita coisa que a gente marcou no papel e achou que, não, Deus vai fazer tudo. E não é assim que funciona. Deus não vai fazer a minha parte. Eu já contei para vocês uma ilustração. O camarada estava se afogando. Aí ele orou a Deus, falou, Deus me salva. Aí Deus falou, bata os teus pés e as tuas mãos que eu te salvarei. Então você tem que bater os pés e as mãos para nadar. Eu vou te tirar daqui.
Está entendendo como é que é? Então preste atenção. Deus, eu quero um carro. Legal. Até que valor você quer o carro? Quanto é que dá para você pagar sem você se apertar por mês? Porque tem gente que compra o carro, daí esquece que tem que comer, beber, pagar aluguel. É ou não é? Aí você tem que fazer conta. Vai comprometer 30% do seu orçamento? Imagina só, às vezes o nosso orçamento está todo comprometido. Aí a pessoa faz as parcelas, mas não é só a parcela do carro, é a parcela do cartão, é a parcela de não sei o que, a parcela de não sei o que. Aí você tem que falar, disso aqui, quanto é que realmente eu precisava fazer essa conta aqui. Isso aqui eu não precisava, isso aqui eu não precisava, isso aqui eu não precisava, isso aqui eu não precisava. Então, a partir de 2024, a gente vai ser inteligente. Diga assim, eu sou inteligente. Agora eu estou aprendendo a usar a minha inteligência. Olha para quem está do seu lado, está entendendo? Fala aí com ele, você está entendendo? Diga, você é inteligente. Só precisa aprender a usar a inteligência. Porque tem gente que diz, eu sou inteligente, só não uso a inteligência. Preste atenção, chega de pagar juros, chega de pagar encargos, chega de pagar multas. Teve uma hora que eu até orei, falei, Deus, não quero pegar nem multa de trânsito mais, tanta raiva que eu estava. Chegou um dia uma carta em casa, que eu tinha perdido minha carta de motorista. Aí fui falar com a Jana. Eu falei, Jana, por acaso, chegou alguma multa aqui em casa? Por quê? Aí, tanto o carro dela estava no meu nome, como o meu carro. Então, as multas que ela levava, vinham todas para mim. Aí tive que tirar a carta tudo de novo. Aí o cara da autoescola falou assim, de novo aqui, pastor. Passa o carro no nome da sua esposa, ela que vai perder a carta. Eu falei, verdade, né? Você viu como que a gente não tem iniciativa, que a gente vai protelando. Tem coisa na tua vida que você tem que resolver. Você vai arrastar essa mala pesada até quando? As coisas, né, na sua vida que precisam ser resolvidas. Até quando? Então tem coisa que você tem que acertar. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu curso de pós-graduação, e fui conversar com um professor que se tornou meu mentor. 10 minutos de conversa, ele mudou a minha vida. 10 minutos de conversa. Eu cheguei na hora do intervalo e disse para ele assim, professor, posso falar um pouquinho com o senhor? 10 minutos? Ele falou, 10 minutos. Mas se for consultoria, você não tem dinheiro para pagar. Eu falei, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou pastor. Eu falei, então 10 minutos do meu tempo. E ele deu cronometrado 10 minutos. Quando eu comecei a conversar, ele falou assim, você é assim sempre? Eu falei, assim como? Ele falou assim, redundante, liso, vai direto no objetivo, você agora tem 8 minutos. Eu falei, tá bom então, vamos lá. A minha vida ministerial está travada, financeiramente a igreja não vai, eu tenho um cartão de socorro no nome de uma pessoa, quando a gente precisa a gente usa. Tem um carro que está parado faz 3 anos e pouco, não consigo mandar arrumar, não tenho um carro, não tenho condição de reformar a igreja. Tá bom, sabe o que ele falou? Eu achei muito criativo você dizer que tem um cartão de socorro, essa é nova para mim, eu nunca ouvi falar. Você vai chegar na sua cidade, vai devolver esse cartão de socorro para a pessoa, senão você vai picotar na tesoura. Eu falei, e aí, como é que faz? Ele falou, você prega fé, agora está na hora de você viver fé. Eu falei, zebrou. Esse carro que você tem, que está parado há quase 4 anos, se daqui 3 meses você não resolver, você vai comprar um galão de gasolina, vai levar num descampado e vai botar fogo nele. Em 3 meses estava arrumado.
Eu dizia assim, a igreja precisa reformar e a gente não tem dinheiro. Ele falou assim, a igreja tem a cara do pastor. Se a igreja está assim, a culpa não é do povo, é sua. Aí eu falei, Deus, então coloca condições no meu coração, na minha vida, me dá uma estratégia que eu vou reformar a igreja. Eu praticamente custeei a reforma da igreja. O Everaldo semeou a mão de obra. A coisa começou a acontecer, amados. Quando eu tive iniciativa, quando eu fiz as escolhas certas, olha só o poder da decisão. Aí eu dizia, mas eu não tenho condições de comprar carro, porque apresentei lá um monte de desculpas para ele. Ele falou, 3 meses, você vai comprar um carro para você. Mas como que eu vou comprar? Ele falou assim, você não prega fé? Agora está na hora de você viver fé. Eu falei, Zebro, preste atenção, você já conhece os princípios da fé, está na hora de você começar a viver a sua fé, ela funciona, você vai romper, você vai sair das contas, você vai sair desta opressão, desse opróbrio, dessa humilhação, dessa mesmice. Você precisa tomar o governo da tua vida, ser líder da sua própria vida. Se você não é líder de você mesmo, você não vai ser dos outros. Aí olha só o que aconteceu. Num belo dia eu recebo um convite do céu. Diga aí, convite do céu. Aí você tem que entender quando é convite do céu. O Everaldo e a Dirce me convidaram para comer um porco no rolete, ali no sindicato. E eu, como não sou bobo, eu fui. Deus tinha algo preparado para mim naquele dia e eu não sabia. Se eu não aceitasse o convite, eu ia ficar com fome e sem a bênção. Aí a gente estava indo embora depois do almoço. Olha a boca profética do Everaldo. Pastor, vamos dar uma paradinha aqui no feirão para você ver o seu carro. Falei, vamos. Aí paramos. Ele já entrou, deu de cara com o carro. Ele falou assim, pastor, é esse aqui. Olha a boca dele. Aí chegou o vendedor. Eu falei, e aí doutor, tudo bem? Vai levar o carro? Eu falei, estou dando uma olhadinha. Ele falou, tem um casal lá, se não der certo com eles, eu vendo para você. Parece que tudo está conspirando a favor, não é? A gente começa a ficar até animado. Aí o Everaldo falou, preciso ir embora. Foi embora e eu fiquei lá, olhando o carro, carrão bonito. Sentei no banco de couro, cheiro gostoso dentro do carro. Aí ele veio e falou, doutor, é o seguinte, não deu certo lá o casal. Olha só, eles eram empresários, a mulher esqueceu de pagar a conta de luz e o nome negativou. Então não aprovou o financiamento. Aí falou, senta aí. Os documentos. Eu falei, estou sem nenhum. Eu saí para comer um porco no rolete. Dá o seu nome, data de nascimento. Sabe CPF? Sei. Sabe o RG? Também. Sabe onde mora? Falei, acho que sim. Ele falou, faz o que da vida? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, olha, se eu colocar pastor aqui não vai aprovar. Você não faz outra coisa? Eu falei, pô, radialista então. Ele falou, radialista? Falei, onde você trabalha? Fala que eu faço freelancer. E quando você ganha? Eu falei, se eu pôr, senta lá, pastor, fica quietinho lá, fica orando. Passou 5 minutos, ele falou, assina o contrato aqui, pega a chave do carro e vai lá na tua casa buscar os documentos. Eu me senti tão indigno, amados, que eu falei, eu vou a pé, eu moro aqui pertinho. E fui chorando para casa, falei, gente, comprei um carro, sem dinheiro, sem score, sem entrada, sem nada, Senhor. Imagina. Mas quando é promessa de Deus, a coisa acontece. Por isso que eu falei para vocês, saibam em que mesa vocês vão se sentar. Saiba que pessoas vocês vão trazer para ficar perto de vocês. Quando alguém convidar vocês para comer um porco no rolete, vai se pestanejar. Vai que vai ser bênção. Aí, amados, fui para casa de carro chorando. Por quê? Não era eu fazendo, é Deus fazendo. Preste atenção. Não é você fazendo. É Deus fazendo.
mas você vai ser protagonista naquilo que Deus está escrevendo. Aí, olha só, esse pastor disse assim, ele era pastor, professor e pastor, a igreja dele, 5.000 pessoas em São Paulo. Ele falou: pastor, você no dia da ceia vai fazer uma oferta especial, e esta oferta da ceia vai revolucionar o seu ministério. Esta oferta da ceia vai ser a oferta que vai ser levantada para saldar os maiores compromissos da igreja, e assim é até hoje. Preste atenção, a tua vida vai passar por mudanças e transformações. Preste atenção, vou repetir, a tua vida vai passar por mudanças e transformações. Vou falar de novo, a tua vida vai passar por mudanças e transformações que você não imagina. Mas aí você vai se determinar, igual a Fá, ela deu um glória a Deus ali e chamou minha atenção. A vida dela mudou radicalmente, porque agora ela está trabalhando em outro segmento, é uma outra área, totalmente diferente daquela que ela tinha costume, ou seja, ela sai, abre mão da zona de conforto, para fazer algo novo, desafiador. Está estudando, está se preparando, está estudando, está se preparando, está estudando, está se preparando. Amados, minha primeira graduação eu fiz com 40 anos. Naquela época, tinha uma vacina aí que o pessoal estava aplicando, eu não sei nem para que servia. Lembra, em 2012? Era uma vacina que eles estavam aplicando. Aí eu cheguei lá para tomar a vacina, eu falei, chegou a minha vez, quantos anos tem? Eu falei, 40. Ele falou, 40 não vacina. Eu falei, por quê? Ele falou, não pega mais nada, vai embora. Não vacinou eu. A vacina era até os 40 só. Até nisso, o diabo queria me desprestigiar. Eu querendo me sentir importante, vacinar. Então preste atenção. Se você compreender o que é dependência de Deus, disciplina, posicionamento, determinação, posicionamento. Se você fizer aquela lista, está aqui meu projeto de vida, por que isso aqui não aconteceu até hoje? Teve um irmão que chegou para mim, falou, pastor, eu queria tanto que a minha mulher ficasse grávida, e ela não fica, pastor. Eu falei, irmão, mas você está praticando? Ele falou, de vez em quando. Eu falei, então, irmão, tem que ser mais ativo, né? Seja mais ativo. Aí deu certo, nasceu a criança. Então ele pensa que era telepaticamente, assim, e não vira desse jeito. Não é assim. Tem que praticar. Não é, Pedroso? Aleluia. Olha aí o fruto. Bendito fruto do ventre da sua amada esposa. Paola, né? Glória a Deus. Vocês prestaram atenção? Diga, eu preciso provocar a minha bênção. Se você entender só isso que eu ministrei hoje, já valeu para mim. Você tem que provocar a tua bênção. Fazer por onde? Ela vai acontecer. Por exemplo, eu quero sair das dívidas. Lista de tudo que deve. Vamos orar junto. Vamos fazer uma programação. Vamos pedir uma estratégia para Deus. O Senhor vai nos dar uma saída. Lembra que eu falei da reforma da casa? Comece com as pequenas coisas. Comece lixando a porta. Comece trocando a fechadura. Comece trocando o vidro que está trincado. A casa da Lu está reformada, né, Lu? Boa parte, né? Mas a coisa já aconteceu. É ou não é? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a sonhar, mas a gente precisa colocar pernas nos nossos alvos. Que horas são? 15. A gente precisa colocar pernas nos nossos alvos. Senão eles não andam. Então, por exemplo, olha só. A pessoa fala, pastor, eu quero
eu quero casar. Não é qualquer homem que serve. Que tipo de pessoa você quer? Pastor, eu quero ter um filho. Mas não é de qualquer jeito. Você não pode ser mãe solteira. Precisa casar primeiro. Não é? Ah, eu quero ter dinheiro. Tem gente que se tiver dinheiro vai gastar tudo. A maior parte das pessoas que se tornaram milionárias, não demorou muito tempo, viraram miseráveis de novo. Por quê? Perdeu tudo. Ganha dinheiro, o que faz? Ah, eu quero ajudar agora meio mundo. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas são dependentes emocionais. Elas sempre vão estar à espreita de alguém com alguma coisa para favorecê-las. E o dinheiro que você dá, mais cedo ou mais tarde, elas não vão saber desfrutar. Quer ver uma coisa? Aquele programa do Gugu na minha casa. Ô, gente, programa do Gugu na sua casa. Aí ele reformava a casa. Não demorava muito tempo, eles iam lá ver a casa. Estava de novo uma lástima. Eu fui numa casa. Amados, a piscina estava verde. Tinha lodo dentro da piscina. O que o Gugu tinha feito, está tudo quebrado, arrebentado, destruído. Por quê? Porque a família não estava preparada para receber esse tipo de coisa. O Luciano Huck, não é? Ele reformava o carro, não demorava muito tempo, virava uma carroça. Por quê? Porque a pessoa ia tratar o carro novo do mesmo jeito que tratava o carro velho. Tem gente que está em Canaã, mas está com cabeça do Egito ainda. Então nós precisamos mudar isso, amados. Preste atenção. Aqui está o povo mais poderoso da terra. Por quê? Porque este povo é o povo que serve a Deus. É o povo que vai morar no céu. Então nós precisamos entender alguns princípios e praticar. Diga aí, filhota, para mamãe. Mãe, praticar. Diga para ela, já falei. Diga para ela, é só fazer, mãe. Diga, tua bênção está a caminho. Preste atenção, Deus está falando com a gente todos os dias. Está na hora da gente começar a se posicionar e romper. Diga, esse ano de 2024, sem desculpa, eu vou romper. Amém? Nós vamos andar lá no lago, amém? O tenão tá. O duro que eu vou na casa de vocês, tem gente que é assim, pastor, olha pastor, não tenho nada para o senhor preparado, mas eu comprei uma Coca-Cola. Agora eu vou ter que falar, muito obrigado irmã, agora eu vou tomar uma aguinha, só tem uma água aí, eu vou ter que tomar água. Até dia 31 refrigerante, olha lá, ó. Até 31 pode. Não, está liberado então até dia 31, tá bom. As coisas têm que mudar, amém? Receber o dinheiro, vai dizimar, ofertar, semear primeiro, princípio. Depois vai pedir a bênção de Deus. Não adianta depois que gasta tudo, ô senhor, eu queria tanto dizimar, mas não tem. Presta atenção, é primícia, não é resto. Tem que juntar e... Não, é primícia. Quando você primicia, aí Deus te honra. Agora quando você dá resto, sobra, você não tem como ser abençoado. Então é tudo isso, são princípios para a sua vida mudar e ser diferente. E olha, eu quero ver esse grupo aqui rompendo comigo em 2024. E diga, o milagre vai acontecer. Amém, Carlos? O milagre vai acontecer. Som, estamos juntos? Gabriel, é nós. O que é isso, hein? É hang loose? Isso aí é o
surfista? O que é isso aí? Tá joia. Então tá bom. Antes de fazer a nossa última oração, eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta e a tua semente. Preste atenção. Estamos para fechar um ciclo. Dezembro está indo embora. E tudo aquilo que nós fazemos no início de um ciclo, no meio de um ciclo e no fim de um ciclo, tem um peso muito grande na vida da gente. A Bíblia diz assim que Deus anuncia o fim desde o começo. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente por conta do início. É muito importante como nós começamos e como nós encerramos. E eu estou aqui para orar e para ver você abençoado e abençoada, para você viver uma outra realidade na sua vida, para você ter uma vida transformada em nome de Jesus. Mas depende de você. Pastor, eu não consigo ser dizimista. Lembra que eu falei da disciplina? Determinação, posicionamento, perseverança. É você dizer, eu vou fazer, e vai começar a fazer, e o mar vermelho vai se abrir na tua vida em nome de Jesus. Uma outra coisa, toda bênção que você recebe de Deus, aprenda a honrar a Deus com gratidão. Aprenda a reconhecer aquilo que Deus faz. Não receba a tua bênção sem você ser fiel a Deus. Separa o teu melhor agora. Se você não trouxe hoje, traga no culto da virada, porque no culto da virada nós estaremos também fazendo uma oração especial para os irmãos. Traz a sua oferta, o seu dízimo. O Pix já está em tela. Você pode, se não trouxer hoje, pode trazer. É de domingo para segunda, não é isso? No domingo o culto começa às 10 da noite. Domingo começa que horas? Às 10 horas da noite, tá bom? E nós vamos passar ajoelhados na presença de Deus, crendo em grandes milagres e maravilhas em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para Vamos ficar em pé. receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, nós te apresentamos cada oferta, cada dízimo, cada semente. Abençoe cada irmão que contribuiu com a tua obra neste dia. Em nome de Jesus, libera, Senhor, o que tu tens para estas vidas. Nos inspire a fazer o projeto de vida. E cremos, Pai, que este ano de 2024 vai ser um ano onde grandes milagres vão acontecer em nome de Jesus. Coloco diante de Ti cada pedido de oração, cada projeto de vida que está sobre este altar. Oramos por cada um deles o ano todo, crendo, Senhor, no Teu favor e na Tua graça. E a Ti todo louvor, honra e glória, hoje e todo sempre. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus tem um milagre para você. Diga, não desista, não desanima, ser forte e corajoso. Deus é com você. A tua bênção
está a caminho. Deus abençoe, vão na paz, e na virada do ano, no domingo às 10 horas da noite aqui. Amo vocês.